Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Menina negra sem teto diz: eu sei como fazer sua filha andar de novo. O milionário fica chocado. Nas ruas geladas de Chicago, em pleno inverno, a cidade se transformava num deserto de concreto congelado pelo vento cortante. Neve suja cobria as calçadas, os transeuntes se moviam apressadamente, agasalhados em seus casacos de grife, com os olhos fixos à frente, como se quisessem evitar qualquer distração humana. Ninguém queria encarar os olhares daqueles que viviam do lado de fora, aqueles que chamávamos de invisíveis. Sob uma das pontes de aço enferrujadas no cruzamento da Lower Wacker Drive, uma menina negra de 10 anos chamada Layla se acomodava todas as noites. Sua silhueta esguia se misturava às sombras do concreto, e sua presença frequentemente passava despercebida. No entanto, para quem se dava ao trabalho de observar, havia algo inquietante nela, uma graça estranha, uma força silenciosa, como se a criança carregasse um mistério que até mesmo os adultos haviam parado de procurar. Layla morava com a mãe Marjorie, uma ex-enfermeira que havia caído na pobreza após uma série de infortúnios trágicos, uma demissão repentina, uma doença crônica, aluguel não pago. Depois, as ruas. Marjorie tossia com frequência, ofegava, seu corpo emaciado tremendo sob um cobertor puído. No entanto, todas as noites, ela cantava suavemente para a filha, velhas canções de ninar aprendidas com a própria avó, canções do sul, imbuídas de espiritualidade e melancolia. Layla, por outro lado, nunca pedia dinheiro. Ela cantava. Seus estranhos sussurros às vezes ecoavam entre os pilares da ponte como um eco de outro mundo. Uma voz pura, frágil, porém hipnótica. Um jornaleiro disse certa vez: ela não canta de verdade. Ela cura. Mas ninguém realmente queria ouvi-lo. Os poucos que paravam muitas vezes saíam em silêncio, um pouco perturbados, sem realmente saber por quê. Layla não tinha casa, nem escola, nem brinquedos. Nunca fizera aniversário, nem Natal. No entanto, em seus olhos âmbar, havia um brilho intenso, quase luminoso. Era como se ela visse coisas que outros haviam esquecido com o tempo. A dor por trás dos sorrisos, o medo por trás das fantasias, a beleza escondida na angústia. Ela observava o mundo com uma sabedoria que alguns só alcançam no final da vida. A poucos quilômetros de distância, do outro lado da cidade, onde as ruas são limpas antes mesmo de a neve cair, erguia-se uma torre de aço e vidro. No topo, em uma cobertura com vista para o congelado lago Michigan, morava Jonathan Allen, um homem cujo nome aparecia anualmente nos rankings da Forbes. Gênio da tecnologia, investidor temido e criador de uma das maiores plataformas de inteligência artificial do mundo, Jonathan construiu um império com base em sua mente analítica. Ele possuía tudo que os outros cobiçavam: carros clássicos, propriedades em vários países, uma equipe dedicada, obras-primas, contratos bilionários. Mas nenhum desses troféus conseguiu preencher o vazio que havia crescido em seu coração ao longo do último ano. Porque sua filha de 6 anos, Emily, ficou paralisada após um acidente brutal. Um carro desgovernado, o motorista bêbado, uma curva mal contornada. Emily sobreviveu, mas não sem sequelas. Desde então ela mal falava. Recusava abraços. Passava os dias imóvel em uma cadeira de rodas com os olhos perdidos no espaço, como se tivesse se trancado em um mundo interior inacessível. Jonathan, antes invencível no mundo dos negócios, sentia-se impotente diante dessa realidade. Ele havia contatado os melhores neurocirurgiões de Boston, especialistas em reabilitação de Zurique, os maiores especialistas em neurologia pediátrica. Investira somas colossais em tratamentos inovadores, terapias celulares e até métodos alternativos em um instituto japonês. Nada mudará. O corpo de Emily permanecia congelado. Sua mente parecia tê-la abandonado. E todas as noites, voltando de reuniões ou conferências de prestígio, Jonathan passava pela porta do quarto da filha. Ele colocava a mão na maçaneta, mas não entrava. Não sabia mais o que dizer. Não sabia mais como ser pai. Duas existências que eram completamente opostas. Dois mundos que nunca deveriam ter se cruzado. E, no entanto, algo naquela noite iria perturbar a ordem estabelecida. Era uma daquelas noites de inverno em que a cidade parecia congelar. O vento soprava como uma lâmina nos rostos, os transeuntes apressavam os passos e até os táxis hesitavam em se afastar muito das avenidas principais. A neve derretida sujava as calçadas e os prédios de Chicago pareciam se amontoar para reter o calor. Jonathan Allen, vestindo um sobretudo italiano preto, deixou o prestigiado Instituto de Arte de Chicago, onde uma festa beneficente para a pesquisa pediátrica acabará de ser realizada.
A dolorosa ironia era que serviram champanhe a $600 a garrafa, mas ninguém conseguiu lhe dar uma única resposta sobre a recuperação de sua filha. Ele desceu os degraus de mármore furioso, com o telefone pressionado contra o ouvido, gritando ordens para seu assistente. Cancele a consulta de amanhã com o neurologista suíço. Não quero mais ouvir falar de terapias experimentais. É fraude intelectual. Ele desligou abruptamente. Então parou de repente. Na calçada do outro lado da rua, uma pequena multidão estranha se formou. Uma dúzia de pessoas, entregadores, um segurança e duas adolescentes com uniforme escolar, formavam um semicírculo em torno de uma cena silenciosa. Curioso apesar de tudo, Jonathan se aproximou, empurrando as pessoas para o lado com a confiança de um homem acostumado a multidões que se calam diante dele. E lá, no meio do círculo, ele a viu. Uma menininha negra, descalça apesar da neve, com as roupas sujas, mas bem arrumadas, estava ajoelhada. Seus cabelos longos e cacheados emolduravam um rosto calmo, quase solene. Ela cantava, ou melhor, murmurava uma espécie de melodia suave, primitiva, quase sagrada. Em suas mãos trêmulas jazia a cabeça de um velho cão de rua, visivelmente ferido na pata traseira. O cachorro ofegava visivelmente com dor. Então, diante dos olhares atônitos de todos, parou de gemer. Fechou os olhos, e lentamente, muito lentamente, endireitou-se. Colocou a pata no chão congelado. Não estava mais mancando. Houve silêncio. Depois, um murmúrio de surpresa. Uma adolescente cobriu a boca. Um entregador deixou cair o capacete. Jonathan sentiu o coração disparar. Não era o cachorro que o perturbara, nem a melodia. Era a intensidade nos olhos da criança. Aquele olhar ancestral. Como se ela soubesse. Como se o visse. Ele deu um passo à frente, quebrando o círculo, com seus sapatos de couro sujos de neve derretida. Você fez isso? Ele perguntou, seu tom meio altivo, meio incrédulo. A menina olhou para cima. Sem medo. Sem constrangimento. Apenas calma absoluta. Eu não faço nada. Lembro as coisas do que elas são, mesmo quando elas já se esqueceram. Jonathan franziu a testa. O que isso significa? Layla inclinou a cabeça ligeiramente. Sua voz era baixa e calma, contrastando com sua aparência infantil. Eu sei quando alguém pode ser curado. E sei que sua filha pode andar novamente. Um arrepio percorreu o homem. Ele deu um passo para trás. Você me conhece? Não. Mas sinto a tristeza dele por você, ela respondeu. Ponto é como uma sombra. Uma sombra pesada que gruda na sua pele. Vem dela. Pode ir embora, mas você tem que evitar. Um silêncio pesado se instalou. Jonathan não sabia mais se estava diante de uma garotinha inteligente, de uma criança manipuladora, ou de algo que não estava pronto para entender. Queria fugir, retomar o controle. Mas seu coração, apesar de tudo, agarrou-se a estas palavras. Eu sei que sua filha pode andar novamente. Ele olhou ao redor. Os transeuntes continuavam seu caminho. O velho cachorro havia se deitado mais longe, pacificamente. A menininha havia começado a cantar baixinho novamente, como se nunca tivesse sido interrompida. Então, contra toda lógica, contra toda prudência, contra toda racionalidade, ele proferiu estas palavras. Você quer vir? Uma noite. Na minha casa. Layla o encarou por um longo tempo. Então levantou-se sem dizer uma palavra. Lançou um último olhar para o cachorro. Depois para o céu. E assentiu. Jonathan não conseguia acreditar. Abaixou-se, abriu a porta do carro e a ajudou a entrar. O motorista atordoado não fez perguntas. O silêncio no carro era pesado. Jonathan mantinha os olhos fixos na estrada. Layla, por outro lado, observava as luzes da cidade com uma espécie de paz interior, como se já soubesse aonde tudo aquilo ia dar. Na manhã seguinte, a casa de Jonathan Nally estava imersa em um silêncio incomum. Não o silêncio frio do tédio ou do luxo higienizado, um silêncio suspenso, quase sagrado. Como se as próprias paredes prendessem a respiração. No amplo quarto do andar de cima, banhada pela luz suave que se filtrava pelas cortinas de seda branca, Emily, de 6 anos, estava sentada imóvel em sua cadeira de rodas. Seus longos cabelos castanhos caíam sobre os ombros, e seus olhos, antes tão vivos, fitavam, sem enxergar, as árvores cobertas de neve além da janela saliente. Ela não brincava mais, não falava mais, nem chorava mais. Então, silenciosamente Layla entrou. Ela não havia batido. Era como se soubesse que aquele momento não deveria ser anunciado. Usava um vestido simples e largo, dado a ela pela governanta no dia anterior, e caminhava descalça no chão frio de madeira. Mas não tremia. Seu olhar era calmo, determinado, antigo. Emily não virou a cabeça quando chegou.
Mas Layla não pareceu incomodada. Ela se aproximou silenciosamente e, sem dizer uma palavra, sentou-se ao lado dela, em uma pequena almofada no chão. Observou a garota, não com pena, mas com uma compaixão nua e respeitosa. Como se estivesse falando de igual para igual, de alma para alma. Então, lentamente, ela estendeu as mãos e pegou as de Emily. Mãos frias, finas, quase sem vida. Layla fechou os olhos. O silêncio ficou ainda mais profundo. Até o tic-tac do relógio pareceu parar. E naquela paz suspensa, ela sussurrou. Não como um discurso, mas como uma prece a um coração ferido. Você não está quebrado. Você simplesmente esqueceu como se levantar. Você está se escondendo porque o mundo tem sido muito duro, muito rápido. Mas você é mais forte do que pensa. Essas palavras simples eram como carícias no ar. Palavras que não precisavam de explicação, pois falavam uma língua mais antiga que a fala. Emily lentamente virou os olhos para Layla. E então, como uma represa se rompendo, uma lágrima caiu. Depois outro. O primeiro desde o acidente. À sombra da porta, Jonathan ficou paralisado, sentindo a garganta apertar. Não ousava respirar. Observava aquela cena irreal como se testemunhasse algo sagrado. Com as mãos entrelaçadas, o coração batendo num ritmo que ele havia esquecido. Layla, ainda sem brusquidão, colocou as duas mãos nas pernas de Emily. Não como um gesto milagroso, mas como uma mãe toca seu filho ferido para dizer, estou aqui. Você pode tentar. Você não precisa de magia, ela disse com uma voz quase inaudível. Só de memória. Ouça seu corpo. Ele se lembra. Ele está esperando por você. Emily fechou os olhos. No início nada aconteceu. Então um solavanco, quase imperceptível. Um microtremor no pé esquerdo. Depois, um leve movimento no joelho direito. Jonathan tapou a boca com a mão, os olhos arregalados. Emily respirou fundo. Uma respiração mais profunda do que ele ouvirá em meses. Ela abriu os olhos e olhou para as pernas. Ela os moveu. Devagar no começo. Depois, um pouco mais. Então, com um gesto hesitante, ela colocou as duas mãos nos braços da cadeira. Seu rosto ficou tenso. Ela tensionou os músculos. Seu corpo tremeu. Mas respondeu. E então, diante dos olhos de seu pai, Emily se levantou. Não como num filme, não como numa explosão dramática. Não, trêmula, frágil, mas de pé. De pé. Jonathan soltou um grito abafado. Emily! A garotinha se virou para ele com um olhar radiante e marejado de lágrimas e um sorriso tímido. Deu um passo. Depois outro. Ela estava caminhando. Não rápido. Não perfeitamente. Mas ela estava andando. E Layla, ainda sentada no chão, observava a cena com uma expressão gentil, como uma estrela observando uma flor se abrir. Ela não diz nada. Ela sorriu, como se soubesse o tempo todo. Nos dias que se seguiram a esse evento incrível, a excitação tomou conta da casa do Zali. Médicos desfilaram, especialistas iam e vinham, e os exames se multiplicaram. Ressonâncias magnéticas, eletromiogramas, exames posturais e neurológicos foram repetidos. Todos os arquivos de Emily foram relidos. Os diagnósticos feitos ao longo de um ano, os tratamentos abortados, as conclusões definitivas, lesões irreversíveis, paraplegia parcial, atrofia muscular. Mas lá estava ela. A criança que, segundo os maiores especialistas, nunca mais andaria, agora estava de pé. E dançava. Sim, dançou. Na sala iluminada, descalça no chão de parquete, Emily girava desajeitadamente, mas com alegria, rindo à beça. Ela caía às vezes, mas se levantava sem medo. Correu até o pai e se jogou em seus braços. Conversava, fazia perguntas, contava seus sonhos. Tudo estava de volta. Mobilidade. Voz. Vida. Os médicos foram forçados a admitir o impensável. Nenhuma causa fisiológica justificava sua recuperação. Não havia cirurgia, nenhum novo medicamento, nenhum tratamento físico recente o suficiente para explicar tamanha remissão. Era como se seu corpo tivesse simplesmente decidido se recuperar. É impossível, disse o professor Hargrove, o neurologista de Nova York. E isso é incompreensível, respondeu seu colega de Boston. Mas Jonathan não procurava mais respostas nos livros. Ele estava olhando para Layla. Certa noite, enquanto estavam sozinhos na ampla sala de estar, Jonathan sentou-se à sua frente. Ele tinha aquele olhar que homens poderosos têm quando se deparam com algo que não conseguem controlar. Aquela mistura de admiração, medo e humildade. Diga-me, como você fez isso? Ele perguntou, quase sussurrando. Layla sentou-se de pernas cruzadas no tapete, brincando com uma boneca velha que Emily lhe dera. Ela olhou para cima, em paz. Eu não fiz nada mágico. Você é um prodígio? Um curandeiro? Um cientista? Um xamã?
Insista-te-eu. Ela balançou a cabeça gentilmente. Minha avó me ensinou que algumas dores não estão no corpo, mas na alma. Jonathan permaneceu em silêncio. Quando algo se quebra na alma de uma criança, Layla continua, o corpo se desliga. Ele esquece. Ele se protege. Mas às vezes, tudo o que é preciso é uma presença gentil. Uma mão que diz, você está seguro agora. Então a alma retorna. E o corpo se lembra. Ela olhou-o diretamente nos olhos. Emily não precisava de remédios. Ela precisava ser vista. De verdade. Não como paciente. Como pessoa. Jonathan olhou para baixo, sobrecarregado. Ele finalmente entendeu. Durante um ano, ele havia se baseado inteiramente na ciência, em números e resultados. Ele havia buscado soluções, não conexões. E foi uma criança de rua que o lembrou de que, às vezes, o amor é o começo de toda cura. Jonathan então tomou uma decisão irrevogável. Layla e sua mãe, Marjorie, nunca mais dormiriam debaixo de uma ponte. Ele lhes ofereceu um quarto em sua casa e, alguns dias depois, um apartamento meticulosamente decorado a poucos quarteirões de distância. Contratou médicos para tratar Marjorie, restaurando suas forças. Contratou um professor particular para Layla e a matriculou em uma escola de prestígio, onde ela rapidamente brilhou com sua rara inteligência e sensibilidade aguçada. Mas mais do que isso, ele lhes deu um lar, não apenas um teto. Uma família. Emily, por sua vez, nunca saía do lado de Layla. Às vezes dormiam no mesmo quarto, contavam histórias uma à outra, criavam danças que apresentavam diante de um Jonathan comovido, às vezes emocionado. Layla agora chamava o homem de Sr. Ali, e logo em seguida, de Papa Joe. E uma manhã, no café da manhã, Emily, com os dentes cheios de geleia, sussurrou para seu pai. Podemos dizer que somos uma família agora? Jonathan fechou os olhos, comovido. Acariciou delicadamente os cabelos das duas meninas. Sim, minha querida. Uma família de coração. A mais verdadeira de todas. Os anos se passaram. E com eles, Layla cresceu. Mas seu olhar nunca mudou. Ele manteve aquela profundidade misteriosa, aquela luz pacífica de uma alma antiga aprisionada no corpo de uma jovem. Aos 16 anos, com sua experiência e, acima de tudo, o apoio inabalável de Jonathan Ali, Layla fundou o que se tornaria uma revolução silenciosa no campo da cura, a Awakening Foundation. O prédio não parecia uma clínica comum. Sem paredes frias, sem corredores higienizados, sem cheiro de desinfetante. O centro, instalado em um antigo convento reformado nos arredores da cidade, era banhado por luz natural. Jardins de flores silvestres cercavam o terreno, e o som do riso das crianças se misturava ao som do vento em todas as estações. Aqui não falamos de pacientes, mas de almas sendo reconstruídas. As crianças que acolhemos vivenciaram o impensável: acidentes, abusos, orfanatos, guerras, exílio. Algumas não falavam mais. Outras gritavam à noite. Muitas haviam parado de acreditar no amor ou na vida. E ainda assim, o despertar aconteceu. Às vezes em uma semana. Às vezes em um ano. Mas sempre acontecia. Não por mágica, mas pela presença. Layla não prometeu uma cura milagrosa. Ela simplesmente sentou-se com eles. Ela ouviu. Ela não diagnosticou. Ela criou silêncios. Mãos nos ombros. Palavras simples. Às vezes, ela lhes contava sua história. Sua infância debaixo de uma ponte, as noites frias, o esquecimento. Depois, da luz. Amor. Memória. Seu corpo não é seu inimigo, ela disse a um adolescente amputado de guerra. Você não é o que fizeram de você, ela sussurrou para uma garotinha que havia sobrevivido a um lar violento. Você pode se lembrar. Você pode se reerguer. Não para se tornar quem você era, mas para se tornar quem você realmente é. E funcionou. Porque ela realmente acreditava em cada um deles. Os hospitais começaram a falar dela em voz baixa, depois em voz alta. Médicos, a princípio céticos, vieram observar. O que viram os chocou. Nenhum tratamento invasivo. Nenhuma pílula milagrosa. Mas resultados. Progresso onde toda a esperança havia sido abandonada. Ela não curou com as mãos. Ela despertou o que estava adormecido. Ela lembrou ao mundo médico o que muitos haviam esquecido. O corpo lembra, mas a alma decide. E quando a alma se cura, o corpo pode acompanhar. A imprensa aproveitou o fenômeno. Ele foi chamado de a menina das mãos silenciosas. A criança que falou com os feridos. A memória viva da coragem. Ela foi convidada para palestrar em conferências em Boston, Paris e Joanesburgo. Universidades criaram programas inspirados em seus métodos. Mas ela, humilde como era, recusou-se a ser considerada uma guru ou celebridade. Ela simplesmente repetiu: não sou eu. São eles.
Estou aqui apenas para lhes mostrar um espelho e dizer: vocês não estão quebrados. Vocês estão em uma jornada. Enquanto isso, Jonathan Ali, o homem antes frio, apressado e obcecado por resultados, havia mudado. Ele não era mais visto na TV discutindo seus investimentos. Ele havia deixado vários conselhos e recusado milhões. Agora, ele fazia parte de uma única organização, a Fundação Avakenin. Ele ia lá quase todos os dias, vestido com simplicidade, sem gravata. Levava brincadeiras, lia histórias para as crianças, servia refeições com os voluntários. Ele ria. Ele ouvia. Ele vivia. E acima de tudo, ele observava sua filha Emily correr pelos jardins, segurando a mão de Layla. Essas duas meninas tão diferentes, mas unidas por um laço mais profundo que o sangue, o renascimento. Um dia, ao pôr do sol, ele confidenciou a Layla com os olhos úmidos. Primeiro te vi como um milagre. Depois como um mistério. Hoje te vejo como a verdade. A mais linda que já conheci. Layla sorriu suavemente. Eu só te ajudei a abrir uma porta, Papajô. Você mesmo a atravessou. E assim o bilionário solitário e destruído percebeu que havia encontrado mais do que apenas uma cura para sua filha. Ele havia encontrado uma verdade. O milagre nem sempre é uma luz do alto. Às vezes é uma voz pequena no frio, que simplesmente lhe diz: eu posso te ajudar. Acredite em mim. E se ouvirmos? Então começa a cura mais bela, a da alma.